estou aqui com o Marcos e ele vai explicar um pouquinho para a gente um pouco dos percalços e as dificuldades que ele teve nesse projeto na empresa de componentes eletrônicos na Vila Mariana. Vai explicar um pouquinho para a gente, agora aqui mais abertamente, que a gente discutiu em off lá na empresa, sobre um pouco da dificuldade que ele teve na especificação do projeto e de alguns errinhos que incorreram, mas que a boa especificação do projeto luminotécnico dele no ambiente acabou salvando tudo, né? Como é que foi essa história, né? Bom, lá por ser uma empresa de componentes eletrônicos de produção, eles precisam de muita luz, ele já tem sala com fluxo luminoso que atende a BNT e a própria necessidade que eles sentem dentro do ambiente de trabalho. Porém, a questão aí foi de projeto mesmo. Quando contratada a empresa para a execução, ela tinha informações talvez muito importantes, mas não me passou. Me disse que a sala seria ampla, que teria algumas paredes que seriam extintas, algumas vigas e colunas iam interceder lá, né? Intervir, na verdade, né? Intervir. E me disse que haveriam mesas e racks e armários. Era necessário ter aí 500 lux na base de trabalho, seja qual ela, se fosse no tampo da mesa ou na frente de um rack ou de um armário. Porém, ele não me deu um corte lateral e eu não tive o posicionamento de quem ficaria em qual lugar, onde seria mesa, onde seria rack, onde seria armário. E são 3 nomes diferentes porque o armário é bastante alto, maior que uma porta, 2,10 metros, rack 1,60 m, mesa 70, 80 centímetros. O projeto pronto contemplou a perpendicularidade da luz sobre todos os tampos, como se fossem todos mesas. Só que em alguns momentos não, então a gente nunca põe uma luz em cima de um armário, põe à frente de um armário. Então, na hora da execução, nossa equipe que estava lá trabalhando me ligou e falou, o proprietário, já não mais a equipe de execução da obra, mas o proprietário está dizendo que algo tem que ser alterado porque a iluminação não está contento. Eu havia feito um cálculo de lux, de lumens, de necessidade, de potência, de carga e estava dentro. Eu falei, opa, não podemos mexer, tenho que ir até aí. Quando eu cheguei, eu descobri, sem ter uma planta, o posicionamento de mesas, racks e armários. E descobri que muitas das lâmpadas estavam sobre armários e racks, deveriam estar à frente. Então eu simplesmente mudei posicionamento. Tirei lâmpadas menores e coloquei lâmpadas maiores, porque a T5K é uma lâmpada que te engessa um pouco na medida. Os nossos fornecedores atuais trabalham apenas com duas, 58 e 1,17 m. E aí eu simplesmente troquei de posicionamento onde era 58, 1,17 m, ou vice-versa. E onde estava no horizontal, foi para vertical e vice-versa, e a gente conseguiu redesenhar praticamente com a mesma quantidade de lâmpadas os caminhos aonde a luz estava pegando errado. Onde ela estava pegando em cima de armários, não em frente de armários. E com todo o cálculo que a gente fez, a gente não perdeu em fluxo luminoso, porque depois de tudo montado, instalado, com a cor certa no chão para dar refletância, com a cor das mesas e dos racks dos armários já calculados no Dialux, o fluxo luminoso atendeu de forma eficiente. E a gente conseguiu colocar apenas 3 lâmpadas de 58 centímetros a mais no projeto, sem perder em nada em fluxo, sem me comprometer em nada a instalação de circuitos, porque é uma lâmpada tranquila, né, de conexão, até 8 lâmpadas você pode conectar, na de 1,20 m, porque na de 60 centímetros você consegue conectar até 16, né? Você consegue conectar até 8 lâmpadas sem perder potência, sem perder fluxo, né, e sem comprometer em nada a questão da física da coisa. Então o projeto se resolveu sem ter gasto, sem ter ônus. Então, qual é o problema no projeto? Não haver corte e elevação, nem só do ambiente, do espaço, e muito menos no mobiliário, né, que é o design. Então, não havendo corte e elevação do ambiente, do imóvel, fica meio complicado eu saber alturas de janelas, de portas, passagens e tudo mais, de vigas, né? Agora, não havendo corte e elevação do mobiliário, ficaria bastante difícil eu saber quem era a mesa, quem era a cadeira, quem era a mesa, quem era armário, quem era rack, e onde eu precisaria incidir com a luz perpendicularmente na área de atuação, tampo, que é o caso da mesa,
e onde eu deveria atuar perpendicularmente na área de atuação chão, mas calculando uma elevação na área dos olhos para os racks e para os armários, né, onde as pessoas vão atuar. Então, essas elevações, tanto do imóvel quanto do design, faltaram. E aí, por faltar, a gente teve a falha. Mas foi um problema que no final acabou se resolvendo tudo da melhor maneira, né? No final, a gente conseguiu resolver tranquilamente, porque não era uma área tão grande, porque tinha o proprietário lá e porque ele levantou, né, a bola. Né? Ele falou, opa, eu acho que essa luz não vai ficar boa, vai ficar bem em cima do meu armário. E aí eu falei, armário? Né? Então aí a gente ficou, talvez se a gente já tivesse deixado tudo instalado conforme o projeto, todos os armários fossem instalados e as mesas, ele fosse acender e, sei lá, 12, 13, 15 das 115 lâmpadas que foram colocadas estivessem sobre armários, ele ia apontar certamente 15 lâmpadas com problema no universo 115, entendeu? Entendi. E macularia o projeto muito, né? Por mais que as outras 100 estivessem bem posicionadas, 15 delas estavam fora de lugar. Então a gente simplesmente mudou o lugar, posicionou diferente e conseguiu atender tudo. Certo. Você também poderia incorrer também, vamos dizer assim, nos custos, né? Você poderia gastar mais ou gastar menos num mau posicionamento na questão da elevação, né? Se a gente tivesse só instaladas as lâmpadas de maneira não eficaz e o proprietário tivesse percebido, o cliente tivesse percebido e falasse, olha, não deu certo, temos que iluminar aqui na frente, a gente tivesse posto mais lâmpadas, certamente seriam 15 lâmpadas a mais que ele ia comprar. Automaticamente, quando a gente mexeu ainda em fase de projeto, reposicionamos, instalamos da maneira correta e não precisou comprar. E aí o escopo foi mantido, né? O escopo foi mantido, o orçamento foi mantido, as 6 lâmpadas a mais no universo 115 praticamente não é nada, né? E ele ficou extremamente satisfeito, foi com o luxímetro dele mesmo, não foi nem nós que calculamos, porque a gente não participou de entrar nesse laboratório depois dele montado, então a gente não tinha autorização para entrar, então quem calculou o fluxo luminoso em diversas áreas do laboratório foram eles mesmos, né? E eles falaram que estava contente, então quer dizer, está ótimo. Agora a gente está falando de um projeto corporativo. Num projeto residencial, o corte de elevação também deve ser tão bem considerado assim? Sim, se você levar em consideração que quando alguém te mostra uma cozinha, por exemplo, com uma ilha central, você vê 4 paredes. E aí numa das paredes você vê um armário, que normalmente numa vista superior, ele é achurado, ele tem achura, né, para saber que ali é uma construção, um armário que ele é ocupado, que tem madeira ali dentro, que tem prateleiras e tudo mais. Se você não me der uma elevação desse armário, eu nunca vou entender que num canto dele você tem uma torre que contempla 2 portas, micro-ondas e forno elétrico, que em outra parte dele eu vou ter armários superiores e um vão no meio, porque naquele vão eu ainda posso trabalhar com prateleiras, e ainda também não vou conseguir entender que em determinado momento desse armário aí tem um nicho onde fica a pia, ou uma bancada de trabalho a 80, 70 do chão, que eu poderia iluminar com uma luz indireta ou com uma fita de LED. Então, se eu não tiver uma noção do que está acontecendo nessa parede, que às vezes pode ter lá seus 3 metros, eu não vou saber exatamente como que eu ilumino essa frente. Eu não sei se eu vou precisar jogar luz difusa, se eu vou precisar jogar luz pontual. Se eu for pontuar, eu não sei onde estão as portas, onde não tem porta, onde já tem luz dentro, onde não tem. Então, os cortes ajudam a gente a entender o que está acontecendo ali. Principalmente quando você tem armário, ele pode ter nichos, prateleiras, pode ter partes fechadas com porta ou não, e precisam ser iluminadas interiormente ou exteriormente. E numa sala onde tem uma TV, o corte te mostra exatamente o que vai ter ao lado da TV, acima da TV, se você pode trabalhar com uma iluminação muito próxima ou não. Quando você tem uma viga ou um cobogó ou um mojarabe, qualquer coisa desse tipo, você consegue entender no corte de elevação qual o desenho dessas paredes de divisória que são perfuradas, você consegue entender de que forma elas vão segurar ou não vão segurar a luz, é sempre no corte elevado que você vai conseguir perceber. Até mesmo como que funciona a altura da guarda de uma cama e outras coisas mais. Perfeito. Então, só para corroborar que realmente quanto mais detalhamento no projeto com planta e quanto mais detalhamento na planta do projeto, melhor a iluminação do ambiente, né? Sim, muitas vezes os arquitetos mandam pranchas para a gente. Primeira página,
Eles falam sobre o projeto, colocam a planta baixa, mostram a casa na íntegra, com a decoração, com o design, sem cotas. Não existem cotas, não existem nada. A partir daquele momento, na próxima página, ele já começa a falar do primeiro ambiente. Ele coloca o layout, coloca a escala, coloca a elevação e também coloca a escala da elevação. A partir desse momento, a gente começa a entender um pouco mais. E aí, quando vem detalhes de design, eles renderizam, né? Eles colocam em 3D, eles colocam imagens renderizadas ou em 3D para a gente entender o que eles estão esperando. E quando tem marcenaria ou qualquer outro tipo de movelaria, eles colocam o desenho isométrico e passam a colocar as medidas com alturas, profundidades dos nichos e tudo mais. E inclusive as texturas, que também faz muita diferença para nós a textura que vai receber a luz, para saber se ela vai devolver ou se ela vai absorver, não é? Se ela é compatível com aquele tom de luz ou não. Existem tons de cinza baseados em tons de marrom, que a luz quente combina muito bem. Existem tons de cinza baseados em tons de azul, que a luz quente não combina nada bem. Muda o tom, né? Um cinza elefante passa a virar um tubarão quando você coloca a luz amarela e vice-versa. Um cinza tubarão passa a virar um elefante quando você põe luz amarela. Eles mudam, as cores mudam, né? Então, ou melhor, quando põe luz branca. Então, o elefante vira tubarão quando você põe branco, porque você tira o matiz que está lá naquela composição. E quando ele te manda uma planta com elevação, corte baixa, corte elevação, perspectiva em 3D e desenho isométrico, cotado, ele facilita para você infinitamente. Show de bola, Marcos. A gente vai terminar aqui com também uma explicação de André Caixeta, nosso diretor e projetista também lá em designer, dando assim a pontinha dele sobre realmente o corte e elevação, né? O porquê ele é tão importante, né, no projeto luminotécnico. Obrigado, viu, Marcos? Imagina que é isso, estamos aí. Oi, Rob, tudo bem? É que assim, Rob, quando um arquiteto manda uma planta pra gente, eles normalmente só mandam planta baixa. E pra gente entender qual que é a altura das coisas, dos móveis, enfim, a gente precisa, em vez, quando a gente imagina que uma planta baixa, é a gente olhando de cima, sei lá, uma casa, né? Corte e elevação é como se a gente estivesse olhando de frente. Então ele indica um corte na planta baixa e representa isso, né, verticalmente, né, vamos dizer assim. Então, para um projeto ser, para a gente entender as alturas das áreas de trabalho, a gente precisa de corte e elevação, né? Que é um corte que faz na planta e isso depois é representado num desenho do lado. Aí a gente consegue ver a altura que está a pia, a altura que está a mesa e a altura que está o equipamento, nesse caso desse projeto, tá? Que é realmente, normalmente os arquitetos não fazem, né? Que exige mais tempo de um cadista para fazer esse desenho, que normalmente é um desenho mais detalhado, né? Então falta corte e elevação, é o que raramente os arquitetos fazem mesmo.